Fala pessoal, muito boa noite. Boa noite. Josevaldo deu um aviso de última hora falando que não ia poder vir. Não sei qual o motivo também, tá? Mas estou aqui para substituir. Qualquer professor que falte, eu vou estar aqui. Beleza? E aí, vamos pegar os dois tempos então, para a gente avançar na nossa disciplina de Direito Penal o mais rápido possível para a gente encerrar também o quanto antes, beleza? Pelo menos a parte geral e iniciar logo a parte especial. Mas antes eu queria só falar um ponto que aconteceu hoje, uma tragédia, né? Já que a gente está estudando para carreiras policiais. Não sei se todo mundo viu, mas a notícia é que 2 policiais rodoviários federais morreram lá em Fortaleza, no Ceará. Não foi em Fortaleza não, mas foi no Ceará. Faleceram, né? Faleceram durante uma abordagem. E, a princípio, uma abordagem simples, que era simplesmente um acidente de trânsito que eles estavam notificando e tomando conta. E aí, aconteceu uma tragédia, o indivíduo acabou entrando em confronto com eles, parece que sacou a arma do policial e matou os 2. Perfeito? O indivíduo também morreu, porque tinha um policial apaisana que verificou toda a situação e neutralizou o vagabundo. Mas, enfim, por que eu estou falando isso para vocês? É porque vocês estão estudando para qual área? Policial, tá? Todo mundo está para a área policial. Não importa se vocês vão fazer concurso para Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, Federal, Rodoviária Federal. Tudo é área policial e tudo está sujeito ao quê, gente? A risco, tá? Tudo está sujeito ao perigo. E eu queria orientar vocês basicamente o seguinte, cara, a área policial ela não é mil maravilhas, ela também não é fácil. E aí eu quero que vocês sempre façam uma reflexão na vida de vocês. Será que é essa porra mesmo que eu quero para minha vida? Para pensar nisso. Porque já imaginou tu passar um tempão estudando para passar no concurso público, aí tu entra e não é aquela realidade, não é aquilo que tu queria? E aí tu vai ter aquela sensação que tu perdeu tempo. Ou pior ainda, que você comprou o ingresso para o filme errado, tá? Porque querendo ou não, é perigoso? É. Todo tempo? Não. Mas está sujeito a essas situações. De uma abordagem simples, de um acidente de trânsito, acabou evoluindo e acabou tomando uma tragédia que a vida de 2 policiais rodoviários federais foram ceifados, tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, se realmente for essa porra que vocês querem para a vida de vocês, mano, bota para torar e faz acontecer, tá? Mas por que eu peço para vocês fazerem essa reflexão? Porque para entrar na área policial e os servidores, pelo menos, que nós precisamos dentro da nossa polícia, são pessoas que realmente estejam dispostas a trabalhar, a cumprir a missão e fazer acontecer, tá? Que realmente estejam dispostas a enfrentar o perigo e as circunstâncias. E aí eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, e eu quero que você só levante a mão se de fato for verdade, tá? Só de fato for verdade. Quem aqui na sala estaria disposto a arriscar a própria vida, olha o que eu estou falando, quem aqui na sala estaria disposto a arriscar a própria vida por um terceiro desconhecido? Pouquíssimas pessoas levantam a mão, mas é essa porra mesmo, tá? Imagina só, você arriscar a sua vida por um terceiro desconhecido. Cara, eu nem conheço a pessoa, por que eu vou me arriscar a minha própria vida? Eu posso ter família em casa, posso ter um filho me aguardando, beleza? Pessoas que dependem de mim. E por aí vai. Então, por que eu vou arriscar a minha vida para salvar uma pessoa que eu nem conheço? Que eu nem conheço. Mas esse é o verdadeiro propósito da polícia, tá? Da área de segurança pública como um todo. Não só a área policial, mas também o corpo de bombeiros militar e por aí vai. A área de segurança pública como um todo. Esse é o verdadeiro propósito. Poucas pessoas levantam a mão, porque realmente são poucas pessoas que estão dispostas a sacrificar a própria vida, arriscar a própria vida para salvar uma pessoa que você nem conhece. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Poucas pessoas levantaram a mão, né? Mas bora lá. Quem aqui tem filho? Perfeito, grande maioria. Eu acredito que todo mundo ama o filho de vocês, ou se você não tem filho, você tem um pai, você tem uma mãe, uma esposa, um marido, alguém que você ame muito. E aí eu quero perguntar para você, você gostaria que um desconhecido arriscasse a vida dele para salvar a vida do seu filho? Claro, né? Aí todo mundo queria. E aí eu pergunto para vocês, se você queria para você, para sua família, por que você não faz isso pelo próximo? Tá? É só uma reflexão que eu quero fazer para vocês, porque a área policial é justamente isso. Você tem que estar disposto a enfrentar o perigo, o risco, inclusive para salvar uma pessoa que você nem conhece. Então reflita, será que é essa porra mesmo que eu quero para minha vida? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Se a resposta for não, na moral, é melhor você procurar outra área, porque lá na frente você vai acabar se decepcionando, ou pior ainda, vai ser um peso para a instituição. E eu sou muito franco e realista em relação a tudo isso, beleza? Porque está disposto a correr tudo isso, está disposto a perder a vida, e às vezes você pode perder até a vida de um amigo seu.
tá? De um companheiro seu. Mas vamos lá, iniciar a nossa disciplina de direito penal. A gente já encerrou, na verdade, iniciamos, pronto. Princípios, a gente fez introdução ao direito penal, a gente viu ali sujeitos do crime, a gente viu ali infração penal. Qual que é o tempo máximo de duração qual que é o tempo máximo de duração da pena da contravenção penal? Quem consegue responder? Porra, top, hein, moleque. 5 anos. E do crime? 40 anos. Sempre revisem assuntos passados. A gente passou por princípios, depois a gente iniciou a aplicação da lei penal, e eu falei para vocês que a aplicação da lei penal, a gente divide em 2 grandes tópicos, lei penal no tempo e lei penal no espaço. Estudamos lei penal no tempo e na última aula encerramos lei penal no espaço. Perfeito. Professor, qual é o próximo tópico que a gente vai entrar? O mais importante, um dos mais cobrados também, e o mais grande, que é a chamada teoria do crime. Perfeito? É um assunto muito importante aí. Está presente em todos os editais de carreiras policiais, e porque ele é o assunto mais extenso, talvez a maioria das nossas aulas vai ser em cima desse tópico, teoria do crime, e ele é sempre cobrado fazendo uma interdisciplinariedade. Como assim? O direito penal é dividido em parte geral e parte especial. A parte especial é o estudo dos crimes propriamente dito, tá? Só que quando há muitas questões da parte especial, elas cobram a parte especial juntamente com o que, gente? Os aspectos da teoria do crime. Perfeito? Professor, o que é essa teoria do crime? A teoria do crime, basicamente, é a definição do crime. Definição do crime. O que é um crime? Tá? O que é um crime? É isso que ela vem questionando. Quando a gente fala de teoria, no direito penal, teoria do crime, eu tenho várias. Só que eu tenho uma predominante, que é a teoria finalista, analítica. Professor, por que teoria finalista analítica? Porque ela visa conceituar o crime de acordo com a sua estrutura. Ela vai conceituar o crime de acordo com a sua estrutura, ou seja, ela vai fazer uma análise minuciosa das partes estruturais que compõem o crime. A teoria finalista analítica, eu posso dividir ela basicamente em 2 correntes. 2 correntes. Uma corrente vai ser a majoritária. E a outra vai ser minoritária. A corrente majoritária ela é conceituada como teoria finalista analítica tripartida. Ao passo que a minoritária ela vai ser conceituada como teoria finalista analítica bipartida. Perfeito. Professor, por que tripartida e bipartida? Porque na teoria majoritária tripartida, nós vamos pegar o crime e vamos dividi-lo em quantas partes? 3. Na teoria minoritária bipartida, a gente vai pegar o crime e vai dividir em quantas partes? 2. Perfeito. Professor, para a teoria tripartida, como que o crime é dividido? E aí eu vou dividir o crime em 3 partes. Vamos lá. Primeira parte nós vamos chamar de fato típico. Fato típico, tá? Ou podemos chamar também de tipicidade do fato. Tá? Fato típico ou tipicidade do fato. Tipicidade do fato. Perfeito. Vamos lá. Essa é a primeira parte do crime. Professor, tem outra? Tem. São 3 partes. Qual que é a segunda parte? É o chamado fato antijurídico. Fato antijurídico. Perfeito. Esse fato antijurídico tem um sobrenome, professor? Sobrenome não, sinônimo. Tem. Ele também pode ser chamado de fato ilícito. Ilícito.
ilícito. Perfeito. Como ele também pode ser chamado de ilicitude do fato. Ilicitude do fato. Show, professor. E qual que é a terceira parte do crime? É o chamado fato culpável. O fato culpável ele também tem um sinônimo. Ele é chamado de culpabilidade. Ele é chamado de culpabilidade. Perfeito. Show. Então, para a teoria tripartida, eu vou dividir o crime em 3 partes. Fato típico, fato antijurídico e fato culpável. Show de bola. E a teoria bipartida, professor? A teoria bipartida, o crime ele vai ser dividido em quantas partes? 2. 2. Quantas partes? Primeira, chamado também de fato típico. E a segunda? Fato antijurídico. Show de bola. Então, eu tenho a bipartida e a tripartida. Eu pergunto para vocês qual dessas duas teorias, tripartida ou bipartida, foi adotada no Código Penal brasileiro? A teoria tripartida. Então, é a partir dela que nós iremos basear todos os nossos estudos, porque ela foi adotada pelo Código Penal. Então, a gente vai estudar que o crime é dividido em 3 partes. Fato típico, fato antijurídico e fato culpável. Perfeito? Tranquilo. Mas aí eu quero passar um desdobramento para vocês, para a gente poder visualizar como que vai decorrer os nossos estudos. Tranquilo? O problema de tudo isso daqui é que essas 3 partes aqui, elas vão se desdobrar em outras partes. Como assim, professor? O fato típico, por exemplo, ele vai possuir outras partes, que são chamados de elementos ou requisitos do fato típico. Tá? Que são os elementos ou requisitos do fato típico. Professor, como assim? Esses elementos do fato típico, nós vamos chamar ele de corre-net. Quem é aluno meu já sabe, é o corre-net. Professor, como assim? Pega a tua amiga, a Net, e a Net está sendo assaltada. O que tu vai falar para a Net? Corre-net. Professor, o que é o corre-net? Conduta, resultado, nexo causal e a chamada tipicidade. Perfeito. O que eu quero falar para vocês? Para que eu tenha a primeira parte do crime, que é o fato típico, eu preciso de 4 elementos. Eu preciso de uma conduta, eu preciso de um resultado, eu preciso do chamado nexo causal que nós iremos estudar e eu preciso da chamada tipicidade. Se faltar um desses elementos aqui, eu tenho o fato típico? Não. Eu só vou ter o fato típico se eu tiver os 4. Perfeito? Os 4 elementos. Perfeito. Professor, e o fato antijurídico? Ele vai se dividir? Não. O fato antijurídico ou fato ilícito, ele é um elemento só. É só ele, pronto, acabou. Beleza, professor. E o que eu vou estudar aqui, então? Eu vou estudar as causas que o excluem. As causas que retiram e matam o chamado fato antijurídico. Elas são denominadas de excludentes. Excludentes. Professor, e quais são as excludentes? É o chamado Bruce Lee. Bruce Lee. É o chamado Bruce Lee. Vamos lá. Primeira, legítima. Bruce Lee com 3 E, porque é o Bruce Lee do Paraguai. Vamos lá. Legítima defesa. Segunda, estado de necessidade.
Terceira, estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. E a última, exercício regular de um direito. Exercício regular de um direito. Perfeito. Então, quando eu estiver estudando o fato antijurídico, chamado de fato ilícito ou ilicitude do fato, eu estudo as excludentes, o que vai excluir esse requisito. São elas o Bruce Lee, legítima defesa, o chamado estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Beleza. Depois que eu matar isso daí, aí eu vou estudar o fato culpável ou a culpabilidade. O fato culpável ou a culpabilidade, por sua vez, ela possui também três o quê, gente? 3 elementos ou 3 requisitos. Professor, quais são esses elementos e requisitos da culpabilidade? É o impo ex. Impo ex. Professor, como assim impo ex? Impo ex, in, de imputabilidade. Imputabilidade. Por potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude e o ex de exigibilidade de conduta diversa. Perfeito. Quando eu faço essa análise, essa estruturação, eu consigo visualizar o que eu vou enfrentar pela frente. Tá? Ela vem trazendo lá a teoria do crime, ou às vezes ela vem trazendo os elementos do crime para você estudar. Às vezes ela vem falando lá no edital, o fato típico e seus elementos. O fato típico e seus elementos. Eu já sei que eu vou ter que estudar o quê? O fato típico, e dentro do fato típico eu tenho que estudar o quê? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tá? Ou então ela vem falando lá, fato ilícito ou antijuridicidade, também pode ser chamado, tá? Antijuridicidade. Ela vem falando fato ilícito, ela vem chamando ilicitude, só ilicitude, e as suas excludentes. Aí eu sei que eu tenho que estudar o quê? O Bruce Lee, legítima defesa, a estado de necessidade, o estrito cumprimento e o exercício regular de um direito. E lá no final ela vem falando culpabilidade. Eu já sei que eu vou ter que estudar o quê? O impo ex, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Perfeito? Ou então, às vezes, ela vem trazendo esses elementos de maneira espaçada e separada no edital. Isso daqui é o que nós chamamos de árvore do crime ou, propriamente, teoria do crime, que é o que nós iremos enfrentar daqui em diante. É onde nós iremos basear todo o nosso estudo. A gente vai estudar tudo isso daí, beleza? Professor, e tem assunto demais? Tem, porque cada elementozinho desse a gente vai fazer diversos apontamentos e diversos desdobramentos que são objeto de prova. Tranquilo? E por onde nós iremos começar? Pela primeira parte, pelo primeiro requisito, fato típico. Mas vamos lá, um ponto que eu quero que vocês entendam, para a gente poder ter uma noção da situação. Para que exista um crime, ele precisa de 3 partes. Fato típico, fato antijurídico e fato culpável. Se eu retirar o fato típico, retirei, excluí o fato típico, vai ter crime? Não. Se eu retirar o fato antijurídico, vai ter crime? Não. E se eu retirar o fato culpável, vai ter crime? Também não. Tá? Ou seja, só vai existir crime se tiver os 3. Perfeito? Tranquilo. Vamos lá. Vamos dar início? Posso apagar?
Mas aqui é só introdução, só introdução. O assunto vai iniciar agora. Tá? Só para a gente visualizar. Pode? Égua, porra. Já encerrei a primeira aula, já vou para a segunda aula já. Vou começar daqui então, vou começar daqui. Perfeito. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa segunda aula. Vai lá, fato típico. O que a gente vai começar estudando? A primeira parte do crime. Qual que é a primeira parte do crime? O fato típico. E o fato típico eu vou desdobrar ele em diversos elementos, não vou? Quantos elementos eu tenho no fato típico? 4 elementos. Não, deixa eu... Vai lá, eu tenho 4 elementos. Corrinete, conduta, o resultado, nexo causal e a tipicidade. E a tipicidade. Perfeito. Então, para poder estudar o fato típico, eu preciso estudar todos os elementos. E a gente vai começar pelo primeiro elemento, que é o que? A conduta. Beleza? Vamos ver e vamos estudar o que é esse elemento conduta. Vamos lá. Professor, qual que é o conceito de conduta? Conceito é uma ação ou omissão humana. Então, o primeiro aspecto aqui do conceito de conduta. A conduta, que é o primeiro elemento do fato típico, ela me diz que ela é uma ação ou omissão humana, de maneira
voluntária. Tem que ser voluntária. E lá na frente a gente vai entender por que é necessário esse voluntarismo aqui da conduta. Perfeito. Professor, o que mais? Esta conduta possui dois aspectos. Dois aspectos. Quais são eles? Eu tenho um aspecto objetivo e subjetivo. Vamos lá. O aspecto objetivo, ele diz basicamente em relação ao agir, a forma de agir da pessoa. Tanto que o aspecto objetivo, eu vou ter dois tipos de conduta. Eu vou ter a chamada conduta comissiva e a conduta omissiva. Conduta omissiva. Professor, o que é uma conduta comissiva? Uma conduta comissiva é aquela que advém de uma ação. E uma conduta omissiva é aquela que vem de uma omissão. Perfeito. Então, eu já consigo ver aí dois aspectos da conduta. A conduta, ela pode ser tanto comissiva, o indivíduo praticando uma ação, quanto ela pode ser omissiva, o indivíduo deixando de fazer, ou seja, uma omissão. Lá na frente, nós vamos estudar duas espécies de omissão, a chamada omissão própria e imprópria. Própria e imprópria. Como assim, professor? Se eu me omitir, eu vou cometer um crime? Basicamente, tem alguns crimes no Código Penal em que ele pune somente a omissão. Vou dar um exemplo para você. Se você está passando na rua, só está você passando na rua de boa, e aí você olha e vê uma criança remelenta chorando aos berros. E aí você olha, né, meu filho, que se foda, eu vou embora. Pode fazer isso? Não. Se você fizer isso, você vai praticar um crime chamado omissão de socorro. Omissão de socorro. Você vai estar praticando alguma conduta? Quer dizer, alguma ação? Não. Você simplesmente está deixando de fazer. Professor, o que eu tenho que fazer então com o pirralho? Primeiro, você tem que verificar se tem o que aconteceu, tá? Se ele se perdeu, se tem algum parente próximo. Mas, professor, não quero perder tempo. Liga pelo menos para o quê? Para a emergência. Tá? E aí você deixa de praticar essa conduta. Isso seria uma espécie de omissão própria. Eu tenho a omissão imprópria. Professor, o que é a omissão imprópria? A omissão imprópria, a gente vai ver lá na frente, é quando você tem o dever de agir e não faz. Tá? Exemplo, você é policial, estudou pra caramba, passou lá na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, Polícia Civil e por aí vai. Perfeito. E aí você está passando na rua. Um ponto importante, você é policial 24 mas, professor, eu estou de folga. Não importa, você é policial 24 horas. Você está passando na rua, olha do outro lado, dois vagabundos lá do comando vermelho, tá? E aí aborda uma mulher que está passando na rua e dá um voz de assalto para ela. Eles estão de bicicleta, eles só estão com uma faquinha e você está do outro lado da rua armado, com uma Glock 9mm. Você olha para aquela situação e você fala, estou de folga, que se foda, vou embora. O que vai acontecer? O que está acontecendo com aquela mulher? Ela não está sendo assaltada? Você não tem o dever de agir? Sim. Se você se omitir e aquela mulher continuar sendo assaltada e perder os bens dela, sabe o que acontece com você? Você também responde pelo crime de roubo. Professor, sério? Sim. Omissão imprópria. Quando você tinha o dever de agir. Então, eu posso responder tanto numa conduta comissiva, que é uma ação, quanto numa conduta omissiva, que é uma omissão. E a omissão ela pode ser própria ou imprópria. E lá na frente a gente vai ver esses dois tipos. Beleza. Isso é o aspecto objetivo da conduta. Mas eu também tenho um aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo, ela diz respeito à intenção da pessoa.
ela diz respeito à intenção da pessoa. E essa intenção ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma conduta dolosa, uma intenção dolosa ou conduta dolosa. Ou ela pode ser uma conduta culposa. Conduta culposa. Isso no aspecto subjetivo, que é o elemento subjetivo do indivíduo. A sua intenção pode ser dolosa ou culposa. Aqui, da conduta dolosa, a gente vai estudar o que nós chamamos de dolo. E da conduta culposa, nós iremos estudar o que nós chamamos de culpa. Perfeito. Tranquilo. Professor, entendi. Então, a conduta é uma ação ou omissão humana e voluntária que possui dois aspectos, objetivo e subjetivo. O aspecto objetivo, ela diz a forma de agir. Pode ser uma comissão, ou seja, comissiva, uma ação, ou pode ser uma omissão, de maneira omissiva. Show de bola, entendi. E ela também diz respeito ao aspecto subjetivo, que é a intenção do indivíduo, que pode ser uma intenção dolosa ou culposa. E aí eu estudo o dolo e estudo a culpa. Professor, o que mais eu preciso saber nesse aspecto inicial aqui da conduta? Vamos lá. Essa conduta, ela vai ser direcionada para praticar o que, gente? Uma lesão. Uma lesão ou ameaça de lesão. Possui como finalidade praticar uma lesão ou ameaça de lesão. Nesse aspecto que eu estou falando para vocês, eu faço menção a dois princípios que nós já estudamos, tá? Quando eu falo que a conduta ela tem a finalidade, de praticar uma lesão ou ameaça de lesão, isso diz respeito a qual princípio? Princípio da ofensividade, tá? Então isso daqui é o princípio da ofensividade. E digo mais, essa lesão ou ameaça de lesão pode ser direcionada para o próprio indivíduo? Ela tem que sempre ser direcionada para terceiros, tá? Porque o direito penal ele pune a autolesão somente se ela constituir um meio para fraude, para o estelionato, perfeito? Isso nós já estudamos, que é o princípio da ofensividade e a alteridade, tá? Então ela tem que ser para praticar lesão ou ameaça de lesão direcionadas para terceiros. Direcionadas para terceiros. Outro princípio, professor, o senhor falou que tem dois aí dentro? Tem. Quando eu falo do aspecto subjetivo da conduta, que é a intenção do indivíduo, ela pode ser dolosa e culposa. Isso daqui eu faço menção a um princípio chamado princípio da culpabilidade, que ele fala o seguinte, o indivíduo, olha só, isso aqui é muito importante, o indivíduo ele somente pode ser punido pela sua intenção. Olha o que eu estou falando para vocês. O indivíduo ele só pode ser punido pela sua intenção. Qual que é o nome disso? Princípio da culpabilidade. E qual que é a intenção do indivíduo? Ou vai ser uma intenção dolosa ou uma intenção culposa. Tranquilo. Show de bola. Princípio da culpabilidade. O nome disso aqui, que o princípio da culpabilidade origina, é chamado de responsabilidade penal subjetiva.
Responsabilidade penal subjetiva. Só recapitulando, o indivíduo só pode ser punido pela sua intenção, tá? Isso daqui que eu estou passando para vocês são aspectos introdutórios acerca da conduta. E se a gente tiver uma noção básica acerca disso, eu já consigo resolver algumas questões de prova. Werni, pegou aí, pegou aí? Show. Vamos lá. Questões de noções gerais. Só duas. Para a gente ver como que eu consigo desenrolar essas questões aqui. Sebrasp, Ebst, não sei o que lá, advogado 2018. Aquele que lesar o próprio corpo. Lesar o próprio corpo. Auto-lesão. Ou agravar as consequências de uma lesão com o intuito de buscar uma indenização, será ao mesmo tempo sujeito ativo e passivo do delito, em razão da sua própria conduta. Questão está certa ou errada? Professor, não entendi muito bem. Tudo isso daqui, olha só como os nossos estudos é uma construção. Nós já estudamos sujeito ativo e passivo? Sim. Eu preciso ter noção bem no início. Eu preciso ter noção que sujeito ativo é aquele que pratica o crime. Sujeito passivo é aquele que sofre. O indivíduo que pratica uma autolesão, ele pode ser considerado sujeito passivo? Vítima? Não, não pode. Porque o direito penal, ele pune a autolesão? Não. Aí vamos lá. Aquele que lesar o próprio corpo, praticar a autolesão ou agravar as consequências de uma lesão com o intuito de buscar indenização. Ele está utilizando a autolesão para fraudar o quê, gente? Algum seguro, por exemplo, para obter uma indenização. Digamos que eu faço um seguro de vida. Aí o que eu faço? Vou lá e, sei lá, corto meu dedo, deslacero meu braço. Tem gente que pode fazer isso. Só para conseguir o quê? A indenização do seguro. Isso é o quê, gente? Fraude. Em regra, eu não vou punir a autolesão. Mas se ela for uma fraude, aí ela vai ser o quê? Punida. Nesse caso, o indivíduo é sujeito ativo de crime? Sim, sujeito ativo. Porque ele está praticando um crime. Ele está praticando autolesão para fraudar. Estelionato, sujeito ativo. Mas ele pode ser sujeito passivo? Não. Porque não existe vítima para autolesão. Questão errada. Tá? Olha essa aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é importante. Vamos fazer uma análise. Policiais empreenderam perseguição a um veículo em fuga de barreira policial, vindo a atirar e atingir fatalmente o condutor do veículo, menor, adolescente, que aproveitando-se da ausência dos pais, utilizava o veículo e temia ser surpreendido. Se fudeu, otário. Apurados os fatos, constatou-se que os 3 policiais que ocupavam os bancos de passageiros da viatura efetuaram disparos a um só tempo, visando a vítima, tendo-se individualizado pelo confronto balístico o autor do disparo fatal. Com relação à situação hipotética acima apresentada, julgue o item subsequente. Vocês entenderam? O moleque, só porque não tinha carteira e era menor, ele furou um bloqueio policial e saiu em fuga. Os policiais saíram perseguindo. Os policiais não sabiam qual o motivo que o veículo estava se evadindo. Os policiais não sabiam quem era o condutor. Os policiais só fizeram o quê? Meteram bala. E foda-se, mano. Meteram bala. Vocês acham que a conduta deles foram certa ou errada? Isso é errado? No lugar deles. Quem atirar no lugar deles? Cuidado, gente. Cuidado. Tá? Vamos lá. O que eles querem fazer? Quem foi que efetuou os disparos? Eram 4 policiais, 3 ocupantes e um motorista. Quem que efetuou os disparos? Foram os 3 ocupantes. Os 3 policiais que ocupavam os bancos de passageiros. Foram os 3 que efetuaram os disparos em um só tempo. Aí vamos lá. O motorista da viatura policial não responderá por qualquer crime, uma vez que falta a necessária unidade do elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? Intenção, dirigido à causação do resultado. Pergunto para vocês, o motorista da viatura
Digamos que os policiais vão responder por crime de homicídio, tá? Porque mataram o menino. O policial que estava dirigindo a viatura, ele vai responder por algum crime? Vai? Por quê? Mas ele teve intenção? Uma pessoa, mas beleza, ele, olha só, ele só estava conduzindo a viatura na perseguição. Em momento algum ele teve a intenção de atirar. Quem foi que atirou? Os policiais. Uma pessoa só pode ser punida pela sua intenção. Então ele vai responder por alguma coisa? Não, porque falta justamente o elemento subjetivo, a intenção. Princípio da culpabilidade. Questão correta. Foi o gabarito da questão. E a justificativa foi justamente essa, porque não foi explicitado na questão que ele tinha a intenção de matar. E uma pessoa só pode ser punida pela sua intenção. Perfeito? Professor, e os outros policiais vão responder? Vão. Gente, se alguém furar um bloqueio policial, você não pode sair atirando. Tá? Em regra, não. Em regra, não. Que nem na situação, era só um moleque o quê? Moleque lambão, porra, que estava sem habilitação. Em tese, era um criminoso de alta periculosidade? Não, pô, era só um adolescente baitola. Pronto. Não dá. Isso daí não justifica você atirar na pessoa. Beleza? Não justifica você atirar na pessoa. Então, cuidado. Beleza? Então, só com esse aspecto introdutório inicial, a gente já consegue responder algumas questões. É o pior que eu já praticava uns vacilos mesmo quando era menor. O professor atirava mesmo e foda-se, professor. Tirar uma picture aí, tirar uma picture aí. E bonitão. Porra, tá todo trabalhado no jeans hoje, moleque, ó. Da Milé, né? Top, ó. Show. Tá. Pique Dom Juan, né? Pique Dom Juan, jogador caro. Vou apagar aquela primeira parte, pode apagar já? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. O cara não carregou o celular, acabou a bateria. Foi. Vou apagar. Vamos lá. Eu nem coloquei numeração de tópico, né? Tem problema não. Porque tópico 1, tá? Tópico 1. Finge que é o tópico 1. Então, tópico 2. Não, tópico 1 vocês podem colocar noções gerais de conduta. Tópico 2. Conduta dolosa. Podia ser um ponto 1, podia ser um ponto 1. No material tá 2.1, mas beleza. Conduta dolosa. Dolosa não, dolo. Vamos lá, gente. A conduta ela tem um aspecto objetivo e subjetivo. O subjetivo diz relacionado à intenção, conduta dolosa e culposa, que é o que nós iremos nos aprofundar, que é o que a gente vai estudar a partir de agora, que é um dos pontos mais cobrados em prova, tá? Então vamos lá. Dolo, conduta dolosa, nosso outro ponto. Vamos lá. Professor, o que é essa conduta dolosa? Onde que eu encontro ela? A gente vai encontrar ela ali no artigo 18. Artigo
18, inciso 1º do Código Penal. Que ele fala o seguinte, ele vem começando falando o seguinte, disse o crime. Disse o crime. Disse o crime. Quando ele vem falando disse o crime, eu tenho que interpretar o quê? Considera-se o crime. Considera-se o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Ou assumir o risco de produzi-lo. Vamos lá. Isso é o que está previsto no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Disse o crime, aí eu falo, interpreta, considera-se o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Professor, como assim? Quando eu estudo o crime doloso ou dolo, eu preciso estudar o primeiro ponto, as suas espécies. As suas espécies. E quando eu estudo as espécies do dolo, eu vou ter dois, basicamente. Assim pode dizer. Nesse dado momento, eu tenho o chamado dolo direto. E eu vou ter o chamado dolo eventual. Dolo indireto ou dolo eventual. Professor, como assim? Vamos lá. Intenção dolosa, conduta dolosa, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E aí começa a surgir o chamado dolo direto ou o dolo eventual. O que é o dolo direto? Quando a gente quis o resultado. Quando a gente quis o resultado. Fui lá, saquei a minha arma e dei o tiro na cabeça do indivíduo com a intenção de matá-lo. E ele morreu. Eu quis o resultado, morte, quis. Então isso vai ser o quê? Dolo direto. Toda vez que eu pratico um crime com a intenção realmente daquele resultado, quando eu quero aquele resultado, eu chamo isso de dolo direto. Professor, e o que é o dolo eventual? Vai ser quando o indivíduo assumiu o risco de produzir o resultado. É quando ele assumiu o risco do resultado. Como assim, professor? Principal exemplo que eles dão na doutrina, tá? O indivíduo vai lá para um sítio, para a colônia, que deixam aqui, né? Colônia. O pessoal vai para a colônia, ele vai lá, tá armado, pode ser um policial. E ele fala, quer saber, vou treinar os meus tiros aqui. E aí ele coloca umas latinhas ali e começa, disparar. Treinar a pontaria dele. Chega um colega dele e avisa o seguinte, ei, para de atirar nessa direção, porque lá nos fundos tem umas casinhas de madeira ali e tem um pessoal, uma família que mora lá. Então essa munição pode transfixar e acertar alguém que está lá. Aí o que ele fala? Ele olha para o amigo e fala, foda-se, se matar, matou, caguei. E continua o quê? Atirando. Ele quer matar alguém? Não, ele não quer matar alguém. Mas ele não foi avisado? E mesmo assim ele deu importância? Não, foda-se, se matar, matou, tô nem aí, dane. E continua atirando. Se a bala transfixar e acertar alguém e alguém morrer, ele vai responder na modalidade conduta
dolosa. Só que qual dolo? Direto ou eventual? Eventual, porque ele assumiu o risco do resultado. A partir do momento que ele foi avisado e mesmo assim continuou, ele está assumindo o risco de produzir o resultado. Então, ele responde na modalidade dolosa. Qual modalidade? Dolo eventual. Perfeito? E o dolo direto é quando ele quis propriamente o resultado. Beleza, professor. O que mais eu preciso saber? As teorias que foram utilizadas para explicar isso aqui. Para o dolo direto, foi utilizada a chamada teoria da vontade. Tá voando ela, né, Mike? Para o dolo direto foi utilizada a teoria da vontade. E para o dolo eventual? Teoria do assentimento. Estudou com o Evandro Guedes, ela disse. Fãzão, né? Teoria do assentimento. Professor, isso cai? Muito raro, mas se cair, vocês acertam, beleza? Qual teoria foi adotada para explicar o dolo direto? Vocês vão falar o quê? Teoria da vontade. Qual teoria foi adotada para explicar o dolo eventual? Vocês vão falar o quê? Teoria do assentimento. Perfeito, tranquilo. Professor, é só isso? Não, tem muito mais. Tem muito mais. O dolo direto, por sua vez, ele vai ser dividido em dois. Eu vou ter o dolo direto de primeiro grau e o dolo direto de segundo grau. Então, olha só, o dolo direto eu divido em dois. Eu tenho um dolo direto de primeiro grau e eu ainda vou ter o dolo direto de segundo grau. O dolo direto de segundo grau, eu quero que vocês anotem o seguinte, porque ele pode ser chamado de dolo direto de segundo grau, como pode vir em prova o seguinte nome, dolo de consequências necessárias. Dolo de consequências necessárias ou dolo direto de segundo grau. Professor, qual é a diferença de um para outro? Vamos lá. Dolo direto de primeiro grau, para a gente anotar aqui. Conduta direcionada especificamente para uma única causa. Conduta direcionada especificamente para uma única causa. É o dolo mais fácil de a gente poder visualizar. É quando eu tenho uma conduta direcionada para um único fim e não tem nenhuma consequência além disso. Tá? Exemplo, saquei minha arma e dei um tiro na cabeça do seu menino porque eu queria matar ele. Seu menino morreu. Beleza, qual foi o único resultado? A morte do seu menino. Alguém mais se prejudicou com isso? Não. Teve alguma outra consequência além disso? Não. Então, isso é dolo direto. Professor, e o dolo de segundo grau, também chamado de consequências necessárias? Conduta direcionada para um fim. Conduta direcionada para um fim, entretanto,
para que o resultado seja atingido. Entretanto, para que o resultado principal seja atingido, ou alcançado, conduta direcionada para um fim. Entretanto, para que o resultado principal seja alcançado, outros resultados deverão ocorrer. E esses outros resultados são denominados de consequências necessárias. Consequências necessárias. Professor, ainda não consegui visualizar. Agora, com exemplo, vocês vão visualizar. No dolo de segundo grau, eu vou direcionar minha conduta para uma finalidade. Só que para que eu consiga atingir essa finalidade, outros resultados vão o que, gente? Acontecer. E esses outros resultados são chamados de consequências necessárias. Professor, o principal exemplo, qual o principal exemplo que vai vir em prova? Bomba no avião. Bomba no avião. Como assim, professor? Olha só. Digamos que eu quero matar um indivíduo que está no avião. Eu quero matar um indivíduo. Qual que é a minha finalidade? Qual que é o meu objetivo? Matar o seu fulano. Eu quero matar o seu fulano. Só que o seu fulano, ele vai pegar um voo, vai viajar. Eu falo, essa é a minha oportunidade. Vou fazer o seguinte, já que o seu fulano vai viajar, eu vou pegar uma bomba, vou colocar no avião. Quando ele estiver voando, lá na puta que pariu, eu vou acionar a bomba e vou explodir o avião. Pô! Beleza. Tranquilo. Eu vou atingir o meu resultado? Sim. Mas eu vou ter outros resultados, que é a morte dos outros passageiros. Não vai morrer todo mundo no avião? Vai. Então, para eu poder atingir o meu resultado, para que aquele resultado seja alcançado, outros resultados deverão o quê? Ocorrer. E esses outros resultados são chamados de consequências necessárias. Como que funciona essa situação? Em relação ao seu fulano, que era a pessoa que eu queria matar, eu vou responder no dolo de primeiro grau. Para as demais mortes do avião, que são os outros resultados necessários, eu vou responder no chamado dolo de segundo grau. Perfeito? Para aquela pessoa que eu queria matar, dolo de primeiro grau. Para as outras pessoas que eu matei porque era uma consequência necessária, dolo de segundo grau. Oi. Vai somar. Vai somar. É cumulativo, exatamente. Digamos que tinham 100 pessoas no avião, tá? Eu vou responder por 100 homicídios. Eu vou acumular as 100 penas. As 100 penas. Digamos que... Eu não lembro como foi o resultado da Boate Kiss. Mas imagine que tem 100 pessoas no avião. Professor, como funciona? Tem 100 pessoas no avião. Eu vou responder por 100 homicídios. Digamos que para cada um eu pegue 10 anos. Só para exemplificar. Qual que é o total que eu vou ter no final? Não. Não, é 10 vezes 100. 1000. Quanto que eu vou pegar no final? 1000 anos. O professor vai pegar 1000 anos? Vai. Mas o indivíduo ele fica preso 1000 anos. Qual que é o tempo máximo? 40 anos. Então, para que serve isso, professor? Tá? Existem determinados institutos que são baseados na quantidade da pena. Exemplo, progressão de regime. Para você poder progredir de regime, você vai ter que cumprir determinada quantidade de pena. Beleza. Então, digamos que o indivíduo pegou 1000 anos. Para ele poder progredir de regime, ele vai ter que cumprir, por exemplo, ali 3/5 de
1000 anos. É para isso que serve esse cálculo. Mas não interessa para a gente, beleza? Isso daí são para provas mais aprofundadas. O que vai cair para a gente é dolo de primeiro grau e o conceito de dolo de segundo grau. E o exemplo o quê? Bomba no avião, perfeito? Bomba no avião. Para aquela pessoa que eu queria matar, dolo de primeiro grau. Para as demais, dolo de segundo grau. E grave que no dolo de segundo grau, todas as penas são o quê, gente? Somadas. Tá? Todas as penas são somadas. Todas as penas são somadas. Show de bola. Isso daí, primeira parte do dolo. Primeira parte, tem muito mais coisas para a gente falar. Então, vamos lá. Quais são as espécies do dolo? Tem o dolo direto e o dolo eventual. Teoria adotada para o dolo direto. Teoria da vontade. Teoria adotada para o dolo eventual. Teoria do assentimento. Professor, o que mais a gente precisa falar? Existe um conceito que é muito confundido em prova, que as pessoas gostam de confundir dolo eventual com outro instituto, chamado de culpa consciente, que a gente vai ver a diferença de um para o outro para a gente não errar. Oi. Não faça a mínima ideia do que seja. Tô te falando. Não cai, não cai. Não cai. Nunca vi, tu é próprio juiz. Vai, tô te falando, não vai. Tu não vai ver uma questão dessa para escrivão, pra gente. Não cai, não cai. Só sei o que cai, eu. Nem pra PF, nem pra PF, nem pra PF. Vamos lá. Professor, o que mais eu preciso saber? Eu preciso saber a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Vamos lá. A culpa consciente é um instituto que eu, profissional, ainda nem estudei culpa. Não tem problema. Vou passar um bisu aqui para a gente acertar essas questões de prova. As questões de prova, muitas vezes, elas vão vir narrando uma situação hipotética. E aí elas vão te perguntar no final se aquilo é dolo eventual ou é culpa consciente. Eu preciso entender que são dois conceitos o quê? Diferentes. Tá? São dois conceitos diferentes. Vamos lá. No primeiro ponto que eu quero que vocês entendam em relação ao dolo eventual, para a gente entender, o indivíduo, ele assume o risco, ele assume o risco. E ele age com a sorte. Age com sorte. Isso. Ele age com sorte. Como assim com sorte? Lembra o exemplo que eu dei para vocês do indivíduo que continuou atirando, mesmo o amigo avisando? Beleza. Ele falou o quê? Que se dane. Se pegar, pegou. Se matar, matou. Ele está jogando o resultado para onde, gente? Para sorte. Se pegar, pegou. Se matar, matou. Dane-se. Ele não fala isso? Ele tá se importando com o resultado? Ele está o quê? Foda-se. Tá foda-se. Ele está foda-se pro resultado. Ele está foda-se para o resultado. Professor, e essa culpa consciente aí? Olha só. A culpa consciente ela é muito parecida com o dolo eventual, porque os dois eles conseguem prever o quê? O resultado. O indivíduo que está lá atirando e continua atirando, mesmo o amigo avisando, ele não prevê o resultado? Que pode acontecer? Sim. Na culpa consciente, o indivíduo ele também faz o quê, gente? Prevê o resultado. Professor,
Me dá um exemplo? Dou. Mas primeiro anotem isso aqui. Na culpa consciente, o indivíduo ele não age com sorte. Ele age com confiança. Vamos lá. Ele age com confiança nas habilidades. Olha só. Ele prevê que o resultado criminoso pode acontecer. Só que ele confia tanto nas habilidades deles. Ele se acha tão fodão. Eu sou foda pra caralho mesmo. Que eu não vou errar. Que não vai. Eu sei que pode acontecer. Mas eu sou muito bom, pô. Eu sou top. Não vai acontecer. Por quê? Porque eu sou o cara. Então ele confia nas habilidades. Professor, me dá um exemplo? O principal exemplo que cai em prova é o quê? O atirador de faca no circo. Como assim, professor, atirador de faca no circo? Seu menino é atirador de faca no circo, beleza? Ele já está atirando faca no circo há mais de 20 anos. Ele já está há 20 anos na mesma profissão. Coloca a porra da maçã na cabeça da mulher, ele joga a faca e acerta o quê? A maçã. A maçã, beleza. E ele nunca errou. Há 20 anos ele nunca errou. Show de bola. O pai dele passou a vida inteira fazendo isso e nunca errou. O avô dele passou a vida inteira fazendo isso e também nunca errou. E ele já está há mais de 20 anos. Ou seja, pode dar uma merda e um dia ele tacar a faca e a faca acertar a cabeça da mulher? Pode. Ele pode. E ele prevê o resultado. Ele sabe que isso pode acontecer. Só que ele se acha tão foda que ele fala, eu sou pica, isso daí não vai rolar. Ele confia nas suas habilidades. Ele está agindo com sorte? Não. Ele está agindo com confiança. E esse é o principal elemento que vocês vão utilizar para diferenciar a dolo eventual da culpa consciente. O dolo eventual, o indivíduo age com sorte. Na culpa consciente, o indivíduo age com confiança. E a questão, ela vai te dar isso. A questão, ela vai deixar clara para você. O indivíduo confiando nas suas habilidades. Se ela falou que o indivíduo confia nas habilidades, automaticamente vocês vão jogar para quê? Culpa consciente. Se ela falou que o indivíduo confia nas habilidades, joga na culpa consciente. Outro exemplo, tá? O indivíduo é um exímio caçador e atirador. Ele não erra um tiro na caça, tá? Ele não erra um tiro na caça, beleza? Vamos lá. Deixa eu ver se consigo dar um exemplo aqui. O Borges e o Felipe. O Borges e o Felipe foram caçar. E o Borges, ele é um exímio caçador. Ele não erra um tiro na caça dele. Tranquilo. E aí eles estão lá caçando veado. O Borges e o Felipe estão caçando veado. Tranquilo. E aí eles veem um veado. Só que o veado, ele está do lado do Felipe. O que o Borges faz? Cara, eu não vou perder essa chance. Nunca errei um tiro. Não vai ser dessa vez. Eu confio nas minhas habilidades. Ele pega a arma dele, mira no veado e o que acontece? Acerta quem? O outro veado. Quem? O Felipe. Mas a questão deixou claro o quê? Que ele confia nas habilidades. Vocês vão marcar o quê? Culpa consciente. Beleza? Tranquilo. O dolo eventual é com a sorte. O que o indivíduo fala? Foda-se. E na culpa consciente? Não pode dar merda? Pode. E quando dá merda? O indivíduo que confiava nas habilidades. O cara, ele se achava fodão. Mas aí ele foi lá e acabou dando merda. O que ele fala? Fudeu. Porra, fudeu. Acertei a faca na cabeça da mulher. Fudeu. Fudeu. Então o dolo eventual é o foda-se e a culpa consciente é o fudeu. Tá? E gravem que o dolo eventual indivíduo age com sorte e na culpa consciente o indivíduo age confiando nas suas habilidades. Beleza? Professor, se o indivíduo for responder na culpa consciente, ele vai responder como? Já eu vou explicar isso para vocês. Senão a gente vai causar uma confusão agora. Mas já eu explico. Beleza? Conseguiram entender a diferença rapidamente entre dolo eventual e culpa consciente? Nas questões a gente vai perceber como que isso é narrado de maneira bem precisa. Tá? Professor, o que mais eu preciso saber sobre dolo? Vou colocar aqui aprofundamentos.
Vamos lá. O que mais eu preciso saber sobre o dolo, ou sobre o dolo, tá? Eu vou passar aqui para vocês alguns aprofundamentos, questões um pouco mais difíceis, tá? Mas que pode ser objeto de prova, principalmente quem vai enfrentar concurso de Polícia Civil, quem vai fazer a Polícia Civil de Rondônia. Quem vai fazer a Polícia Civil de Rondônia aqui? O edital abre amanhã. Amanhã abre o edital. É verdade, não. De 18 é que falaram da Polícia Penal, Polícia Civil de Rondônia amanhã, depois da meia-noite, aí no Diário Oficial. Beleza? Vocês ficam lá apertando o F5. É, pô, fica acordado a madrugada todinha apertando o F5 no Diário Oficial de Rondônia. Vai sair. Vai lá, olhe lá. Tá? Amanhã vocês me falam. Aprofundamentos. Teoria adotada no Brasil. Pode ser questionado em prova qual teoria o Código Penal brasileiro adotou para explicar o dolo. Professor, não foi aquela teoria da vontade e a teoria do assentimento? Calma. A teoria da vontade foi para explicar o dolo direto. E a teoria do assentimento foi adotada para explicar o dolo eventual. Mas ainda tem uma teoria maior que foi adotada para explicar o dolo de maneira geral. Professor, qual que é essa teoria aí? Vai lá, fala aí, tu que tá gabaritando tudo. Não, vai lá. Teoria finalista. Teoria finalista, tá? Então, se perguntar qual foi a... Olha essa questão. Para explicar o dolo, o Código Penal adotou a teoria normativa, certo ou errado? Foi teoria? Para explicar o dolo, o Código Penal brasileiro adotou a teoria causalista, certo ou errado? Ele adotou qual teoria? Finalista. Professor, e o que é que me diz essa teoria finalista? Ela fala o seguinte: o dolo integra... Não. A conduta. O dolo integra a conduta. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? O fato típico tem quantos elementos? Corre net. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. O dolo, ele faz parte de qual elemento do fato típico? Da conduta. A gente não está estudando conduta? Pois é. Então, o dolo, ele faz parte da conduta. O dolo, ele faz parte do resultado? Não. Ele faz parte do nexo causal? Ele faz parte da tipicidade? Ele faz parte da conduta. E a conduta, ela está em qual elemento do crime? Fato típico, ilícito ou culpável? Fato típico. Então, eu posso afirmar que o dolo pertence ao fato típico? Sim, porque a conduta está dentro do fato típico. Perfeito. Vamos lá. Eu tenho o crime, fato típico, fato ilícito e fato culpável. Dentro do fato típico eu tenho 4 elementos: corre net, conduta, resultado, nexo causal e
tipicidade. Dentro da conduta, eu estudo o que, gente? O dolo e a culpa. É onde eu estudo o dolo e a culpa. E qual teoria determina que o dolo pertence à conduta? É a chamada teoria finalista. Ela fala o dolo integra a conduta. Por quê? Aqui. O dolo está dentro de onde? Da conduta. E a conduta está dentro de onde? Do fato típico. Então, eu posso falar também que o dolo pertence ao fato típico? Sim, porque a conduta está dentro do fato típico. Show de bola? Vão vir questões em prova falando o seguinte: segundo a teoria finalista, o dolo pertence ao fato culpável. Certo ou errado? Errado. Ele pertence ao fato típico, porque ele integra a conduta. Tá? E a teoria finalista fala só isso, professor? Não. Ela vem trazendo os requisitos do dolo. Porque isso aqui também já foi objeto de prova. A gente não precisa se aprofundar, a gente só precisa saber que, para a teoria finalista, o dolo ele possui dois requisitos: consciência, vontade e consciência. Vontade e consciência. Se a questão vir falando que a teoria finalista traz como requisitos do dolo vontade, consciência e consciência da ilicitude, o que vocês vão marcar? Errado. Tá? Quais são os requisitos do dolo segundo a teoria finalista? Vontade e consciência. Se ela falar que são requisitos do dolo, vontade, consciência e consciência da ilicitude, está o quê? Errado. Porque a teoria finalista adotou apenas dois requisitos. Tá? Quem adota a consciência da ilicitude como requisito é a chamada teoria causalista ou normativa. Que não foi adotada no Brasil. A que foi adotada foi a chamada teoria finalista. E a teoria finalista ainda dá um nome para o dolo. Ela fala que o dolo ele vai ser chamado de dolo natural. Dolo natural, tá? A teoria causalista e normativa, ela fala que tem como requisito a consciência da ilicitude. Isso não foi adotado no Brasil. E a teoria causalista normativa, ela fala que o dolo, ele não pertence à conduta. Ela fala que o dolo pertence o quê, gente? À culpabilidade. E pelo que foi adotado no Brasil, nós sabemos que o dolo não faz parte da culpabilidade. Ele faz parte do fato típico, porque ele pertence à conduta. Show de bola. Professor, o que mais? Falei para mim. Aprofundamento 2. Aprofundamento 2. Pode vir uma questão falando sobre dolo sucessivo ou dolo geral, que não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Mas pode vir dentro de dolo, perguntando sobre dolo sucessivo e dolo geral. Então, vou passar aqui para vocês simplesmente para a gente entender do que se trata. Tanto que dolo sucessivo e dolo geral é algo que é estudado lá na frente. Mas vamos lá. Dolo sucessivo, também chamado de dolo geral. Professor, o que é esse dolo sucessivo ou dolo geral?
Vou colocar o conceito aqui. O indivíduo pratica duas intenções dolosas. O indivíduo ele pratica duas intenções dolosas, mas somente após a segunda intenção é que alcança o resultado da primeira. Professor, não entendi nada. O senhor está igual ao holandês, professor. Maconheiro. Conceito: o indivíduo pratica duas intenções dolosas, mas somente após a segunda intenção é que alcança o resultado da primeira. Que viagem é essa? Vamos lá, vou exemplificar isso aqui para vocês. O que isso quer dizer? O indivíduo ele vai praticar quantas condutas ou quantas intenções? Duas. E as duas são o que, gente? Dolosas. Olha só o exemplo para você entender o que é o dolo geral. Vou colocar aqui, conduta 1. Matar seu menino com arma de fogo. Matar o seu menino com tiros. Matar o fulano com tiros. Matar o fulano com tiros. Essa é a primeira intenção. E ele pratica essa conduta. Ele vai sacar arma de fogo e efetua disparos no seu fulano. O seu fulano cai no chão. Beleza? Essa é a primeira conduta. Quando ele vê o seu fulano ensanguentado no chão e imóvel, ele chega bem pertinho, vê se o seu fulano está respirando, ele fala, não está respirando, morreu, se fudeu. E aí ele pratica uma segunda conduta. Conduta de número 2. Eu ia enterrar, mas se tu quer queimar, beleza. Mas eu ia enterrar no exemplo. Ele vai, conduta número 2. Agora que eu matei, eu vou fazer o quê? Vou esconder as provas. Vou esconder as provas. O que ele faz? Ele agora enterra o corpo do seu fulano. Ele enterra o corpo do fulano. Ele praticou duas condutas? Sim. Uma ele matou e a outra ele escondeu o corpo. Ele enterrou, ele escondeu o corpo. Beleza. Duas condutas dolosas, duas intenções diferentes. O problema é que ele só conseguiu atingir o resultado da primeira depois que cometeu a segunda. É o conceito. Como assim, professor? O seu fulano, quando ele efetuou os tiros, ele verificou, mas verificou errado, porque o seu fulano ainda estava com vida. O seu fulano não estava morto. E aí ele foi e enterrou o seu fulano, achando que o seu fulano estava o quê, gente? Morto, mas o seu fulano estava vivo. O seu fulano ele não morreu por causa dos tiros. Ele morreu asfixiado, porque ele foi enterrado vivo. Foi somente com a segunda conduta que ele atingiu o resultado da primeira. Professor, mas por que isso é importante para a gente saber? Isso é um irrelevante penal. Lá na frente a gente vai estudar isso de maneira melhor. De fato, ele vai responder o quê, gente? Por homicídio. Mas aqui vai ficar o seguinte questionamento. Se ele matar o seu fulano com tiros, ele responde por homicídio simples. Se ele mata o indivíduo asfixiado, ele responde por homicídio qualificado. A pena é maior. A questão que eu faço para vocês é o seguinte. Ele vai responder por homicídio simples ou ele vai responder por homicídio qualificado? O que vocês acham? Ele não... Perfeito. Leva sempre em consideração isso. O indivíduo ele só pode responder pela sua intenção. Qual que era a intenção dele? Matar com tiros ou asfixiado?
Então, ele vai responder por homicídio simples. O nome disso é o que, gente? Dolo sucessivo ou dolo geral. O indivíduo ele pratica duas intenções dolosas, mas é somente depois da segunda intenção que ele alcança o resultado da primeira. Tá? Dolo sucessivo ou dolo geral. Professor, e qual que é o nome? Tem um sinônimo? Tem. Isso daqui também pode ser chamado de aberratio causae. Professor, que xingamento é esse, professor? Eu gostei desse nome aí. Felipe, então é um aberratio causae, Felipe. Aberratio causae, tá? É o nome em latim que o dolo sucessivo ou o dolo geral pode responder. Isso daqui não é nem para a gente estudar agora, só passei porque em algumas questões podem querer confundir vocês ou trazer simplesmente esse conceito. Lá na frente, quando a gente for estudar o chamado erro, nós iremos estudar isso aqui novamente. Beleza? Vamos responder as questões de dolo para ir para o intervalo. Sou eu de novo. Josevaldo não veio? Eu não sei. Não, mas ele veio de tarde, Acho que ele tinha um compromisso com o namorado dele, alguma coisa assim. Vamos lá, questões de dolo. Professor, é fácil assim? Eu sei que quando você olha isso aqui pela primeira vez, pode até dar um pouco de confusão, mas quando você leva para as questões, tranquilo, ó. Vamos lá. Delegado, vamos meter logo um delegado da Polícia Federal 2021 aqui, para botar para torar. A consciência da ilicitude. Consciência da ilicitude. É elemento do dolo, é requisito do dolo, conforme a teoria finalista. Qual foi a teoria? Acabei de explicar, parte final, aprofundamento. Qual foi a teoria adotada para explicar o dolo no Brasil? Teoria finalista. E segundo a teoria finalista, são dois requisitos ou dois elementos do dolo. Quais são eles? Vontade e consciência. Eu falei para vocês, se a questão vem falando que a consciência da ilicitude é um requisito do dolo, segundo a teoria adotada, que é a teoria finalista, a questão vai estar o quê? Errada. A teoria finalista não adotou a consciência da ilicitude como um dos elementos. Questão errada, passou para delegado. Procurador, vamos meter um procurador 2015. De acordo com a teoria adotada pelo Código Penal, em regra, a consciência da ilicitude é um requisito essencial do dolo. Certo ou errado? Vamos lá. Qual foi a teoria adotada pelo Código Penal para explicar o dolo? Teoria finalista. E segundo a teoria finalista, a consciência da ilicitude é um requisito? Então, questão errada. Pronto, passou para procurador. Amém? Não, tu quer ser polícia, porra. STJ Analista 2018. Em relação ao crime doloso. O Código Penal adota a teoria da vontade para o dolo direto e é chamada teoria do assentimento para o dolo eventual. Certo ou errado? Certíssimo, expliquei ali para vocês. Ó. Dolo direto, qual foi a teoria adotada? Vontade. Para o dolo eventual, qual foi a teoria adotada? Assentimento. Certo. Outra de procurador. Nos termos do Código Penal, a caracterização de uma conduta dolosa prescinde. E aí eu quero que você tenha cuidado com esse termo quando se for resolver questões de Sebrasp ou qualquer outra banca examinadora. Prescinde é sinônimo de não depende. Anotem isso de verdade, vocês vão ver muitas questões com esse termo. Prescinde. Quando eu ia resolver questões de prova, eu via esse termo e eu achava que prescinde é a mesma coisa que precisa. Precisa. Aí eu li o seguinte, nos termos do Código Penal, a caracterização de uma conduta dolosa precisa de consciência do conhecimento da ilicitude, que é a antijuridicidade. Só que prescinde não é sinônimo de precisar, de ter necessidade. Prescinde é a mesma coisa que não depende. Prescinde é a mesma coisa que não precisa. Perfeito? Tem um nãozinho safado, oculto aqui. Então, muita gente erra as questões quando cai esse termo por conta dessa mal interpretação. Nos termos do Código Penal, para caracterizar uma conduta dolosa, caracterizar um dolo, não depende, não precisa.
da consciência ou conhecimento da antijuridicidade, que é chamada consciência da ilicitude. Para aqui, de acordo com a teoria finalista que foi adotada no Código Penal, para caracterizar o dolo, precisa da consciência da ilicitude? Não. Então aqui está o quê? Correto, porque ela está falando não depende. Não depende da consciência da ilicitude dessa conduta. E requer apenas os elementos que compõem o tipo objetivo. Professor, quais são os elementos que compõem o tipo objetivo? Está no material de vocês, só que eu não anotei. É a vontade e consciência. Tá? Questão correta. É, professor, muito difícil. É, eu sei, procurador é mais foda. Vai lá, analista. Olha só, isso aqui é simples. O dolo de segundo grau. Qual que é o dolo de segundo grau? Falei para mim. Bomba no avião. Pronto, pronto. Bomba no avião. O dolo de segundo grau consiste... vamos lá. Analisa direitinho. O dolo de segundo grau consiste na incerteza de que o resultado alcance terceiros não atingidos pelo dolo direto, havendo, entretanto, a possibilidade que ele ocorra com a prática do ato. Essa questão está certa ou está errada? Basta analisar. Quando eu coloco uma bomba no avião, é certo ou incerto que todo mundo vai morrer? É certo. Então, vamos lá. O dolo de segundo grau consiste na incerteza de que o resultado alcance outras pessoas? Não. No dolo de segundo grau, o indivíduo ele tem certeza que o resultado vai alcançar outras pessoas. Tanto que ele é tido como consequências necessárias. O indivíduo ele já sabe que aquilo vai o quê? Acontecer. Tá? O erro está aqui, ó, na incerteza. Que ele já tem certeza que o resultado vai alcançar outras pessoas. Errado. Olha só, auditor 2016. Caracteriza-se o dolo eventual, no caso de um caçador, que confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que desejava abater. Vamos lá. A questão está deixando claro que ele confia em sua? Então isso aqui é dolo eventual? É o quê? Culpa consciente. Está certo ou está errado isso aqui? Errado. Tá? Perfeito. Pronto. Passou para o auditor. PRF, curso de formação 2019. Sebrasp. Tem um ponto muito importante também. É o Sebrasp que faz as questões ali do curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, quando os indivíduos já estão em treinamento. Só que o Sebrasp, ultimamente, ele foi desclassificado pelo presidente da República, desqualificado, então ainda está uma incerteza se ele vai fazer os próximos concursos da PF ou PRF. Eu acredito que vai continuar, beleza? Mas e se não for, tem umas notícias circundando que talvez seja a própria PRF, que é a UniPRF, que faça o próximo concurso da Polícia Rodoviária Federal. Isso é bom, professor? Não, isso é bom, porque ela segue todo o padrão do Sebrasp. Tá? Então, vamos lá. Questão que caiu dentro do curso de formação da PRF em 2019. Cleiton, policial rodoviário federal e professor de curso de direção defensiva e ofensiva, viajava de carro com a sua namorada, Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade empreendida pelo namorado e alertou da possibilidade de causar um acidente, tendo em vista o tempo chuvoso. Cleiton, por sua vez, respondeu que nada aconteceria, porque ele era um profissional competente, de excelência, que ensinava outros policiais rodoviários federais a pilotarem viaturas. Ele não deixou claro, mas o que ele está falando aqui? Que o Cleiton é o quê? É o cara. Ele confia nas habilidades. Entretanto, durante a curva, o veículo derrapou na pista molhada. O carro ficou desgovernado, capotou e Gisele faleceu instantaneamente. Fudeu. Cleiton sofre pequenas escoriações. A perícia feita no local constatou excesso de velocidade. A partir da situação hipotética, julgue o item seguinte. Cleiton agiu com dolo eventual, devendo responder pela prática de homicídio doloso. Ele agiu com culpa consciente. Age com dolo eventual o agente que prevê possíveis resultados ilícitos decorrentes de sua conduta, mas acredita que com suas habilidades será capaz de evitá-los. É o que, gente? Culpa consciente. O correto seria age com culpa consciente. Ele falou dolo eventual. Se confia nas habilidades, é culpa consciente. Durante um espetáculo de circo,
Andrei, que é atirador de facas, obteve a concordância de Nádia. Nádia, sempre tem um doido, que estava na plateia em participar de sua apresentação. Na hipótese de Andrei, embora prevendo que poderia lesionar Nádia, mas acreditando sinceramente que tal resultado não viesse a ocorrer, ou seja, por que ele acreditava sinceramente? Que ele confiava nas suas habilidades. Atingir Nádia com uma das facas, ele terá agido com dolo eventual. Ele terá agido com culpa consciente. Considere que, no âmbito penal, um agente, julgando ter obtido o resultado intentado, olha só, um agente julgando ter obtido o resultado intentado, pratique uma segunda ação, com um propósito diferente, propósito diverso. E só a partir dessa segunda ação é que produza-se efetivamente o resultado pretendido da primeira. Nessa situação, configura-se o chamado dolo geral, também denominado de aberratio causae. Está correto? Certíssimo. Um jovem desferiu, com intenção homicida, golpes de faca em seu vizinho, que caiu desacordado. Acreditando ter atingido seu objetivo, ele enterrou o que supunha ser o cadáver no meio da mata. A perícia constatou posteriormente que o homem falecera em razão de asfixia, decorrente da ausência de ar no local em que foi enterrado. Nessa situação, ocorreu o que a doutrina denomina de aberratio causae, devendo o agente responder pelo delito de homicídio simples, consumado, por ter agido com dolo geral. Certíssimo? Certíssimo. Passou para juiz. Perfeito. Essas são as questões de dolo. Vamos para o intervalo e no segundo tempo a gente vê a conduta culposa.